Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe a parte 2 do vídeo Dicas para Calouros de Farmácia, onde eu vou falar para vocês o que vocês precisam comprar, o que vocês provavelmente vão comprar ou não, o que eu recomendo vocês comprar, de forma que vocês não vão gastar dinheiro à toa, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Camila, tô no 7º período de farmácia e chega de enrolação, bora pro vídeo. Primeira coisa que eu recomendo que vocês tenham, é bem baratinho, você pode imprimir da internet ou comprar em alguma livraria, é a tabelinha periódica. Você vai precisar muito disso daqui, você pode ter ela digital aí no seu celular, mas eu gosto bastante de ter assim no papel. Eu acho que é diferente quando a gente tem assim no papel. Eu sou das antigas, né? Sou do papel. Então, independente de ser no papel ou ser digital, você precisa ter uma tabelinha periódica de forma que você consiga visualizar ela bem. Vai te ajudar demais no estudo, principalmente ali no início, na química geral, vai ser essencial para o seu aprendizado. Segundo item muito importante é a calculadora científica. Ela é um pouquinho mais elaborada que a calculadora normal, a gente consegue fazer cálculos com números decimais, ela te ajuda melhor nessa parte aí de matemática, futuramente cálculos farmacêuticos, então você vai usar bastante essa calculadorinha aqui. Ela não é cara, ela deve ser na Shopee uns R$25 mais ou menos, a minha foi nesse preço mais ou menos, e ela é essencial que você tenha aí no começo da faculdade, se você for ter alguma matéria de matemática, alguma matéria sobre cálculos ou até de estatística, às vezes a gente vai usar isso daqui. Jaleco, com certeza você vai precisar ter no primeiro período, mas eu recomendo que você não compre já de cara. Você separa um dinheiro para jaleco, roupa branca e sapato branco. No seu primeiro dia de aula, você vai perguntar ao professor se a instituição exige que o jaleco seja de algum tipo de material específico, se exige que tenha algum tipo de bordado com o nome da instituição ou não. Tem algumas que exigem, tem algumas que deixam o aluno livre para escolher. A dica que eu dou é, independente do jaleco que você for comprar, compre um que tenha o punho fechado. Porque na hora de você fazer uma aula prática, se você tiver aquele jaleco de punho aberto, normal, você pode esbarrar em alguma vidraria e pode acabar quebrando, e se você quebrar, você que vai pagar. Então eu acho bem interessante que o jaleco seja de punho fechado. O meu é de punho fechado, comprei na Shopee também, mandei personalizar lá do jeito que eu queria, com meu nome, com brasão, tudo direitinho. Mas o punho fechado eu acho que faz toda a diferença, você fica mais à vontade ali no laboratório na hora de manipular as vidrarias, sem risco de esbarrar e quebrar alguma. Aí pra você entrar no laboratório e fazer aula prática, o que você precisa de fato é o jaleco, calça comprida e sapato fechado. Mas algumas instituições exigem que a roupa seja totalmente branca e algumas não exigem só o jaleco. Então por isso que eu tô falando pra você deixar um dinheiro separado pra jaleco, roupa branca e sapato branco, caso a sua instituição faça essa exigência. E algumas instituições, apesar de não exigir que a roupa seja totalmente branca para fazer aula no laboratório, quando você for para estágio, se for um estágio em hospital ou análises clínicas, geralmente eles exigem que a roupa seja totalmente branca. Então, vai guardando esse dinheirinho aí pro futuro, caso você precise e você não passar aperto lá na frente. Se você tiver condições de ter um tablet, eu acho bem bacana, ajuda bastante aí na organização dos estudos, nas anotações. Eu ainda não tenho, mas eu tenho vontade de comprar um. E pra gente que é estudante, muitas vezes a gente trabalha fora, carrega um monte de coisa, marmita, caderno e tudo mais. Até você chegar em casa, você carrega um peso no seu ombro, né? Então eu recomendo que quando você for comprar, por exemplo, um caderno, que ele não seja um caderno tão grande. Eu tenho esse caderno aqui inteligente, que eu comprei na Shopee também, personalizei, ó, com meu nomezinho. Coloquei uma frase aqui, tudo que eu acredito, não demore eu conquisto. A frase da música de Hungria, que eu gosto muito dessa frase. Coloquei fênix, girassol, águia, coisas que fazem parte, assim, da minha vida, né? Todo mundo já passou por alguma coisa, então eu acredito que eu sou uma fênix, um girassol e uma águia. Pulando essa parte, o caderninho inteligente, ele é como se fosse um fichário pequenininho e ele é bem prático de usar. Então, ó, ele é um pouco maior do que a minha mão e você coloca a quantidade de folhas que você quiser. Então, ele não vai pesar tanto na bolsa. Eu acho bem bacana, eu acho ele fácil de organizar. Uma pastinha comum eu sempre levo pra faculdade, porque se você tiver alguma apostila, algum trabalho, alguma coisa, não vai amassar. Uma pastinha sanfonada, eu acho que ajuda bastante na organização também, ó. Tem várias divisórias. Essa aqui eu costumo deixar em casa e vou organizando por matéria. E os materiais básicos é caneta, lápis, borracha,
corretivo, um estojinho. Eu acho interessante vocês terem alguns marca-textos coloridos para você destacar alguma palavra ali numa apostila que você estiver lendo, ou até no seu caderno mesmo. Isso ajuda na memorização, ajuda nos seus estudos. Não poderia deixar de falar dos nossos queridos EPIs, equipamentos de proteção individual. Algumas instituições fornecem e outras pedem para que o aluno compre. Então vale a pena você deixar uma graninha aí reservada caso você tenha que comprar e não ser pego de surpresa. Então materiais como touca, luva, óculos de proteção, vou ver se eu acho uma foto para deixar aqui de exemplo para vocês, máscara e propé. Esses materiais a gente usa bastante em prática no laboratório, e quando você for fazer estágio em farmácia de manipulação você também vai usar, mas aí provavelmente a farmácia vai fornecer para vocês. Mas aqui nas aulas é importante que você separe esse dinheiro para você comprar caso precise. Um esfigmo, um manômetro, é um aparelhinho de pressão. Ele não é obrigatório você ter, tá? Muito menos ali no início da faculdade. Tem gente que termina a faculdade sem nunca ter comprado um. Mas eu acho interessante você ter, porque isso daqui, gente, por mais que um professor vá lá e fale assim, olha, fulano, você vai fazer assim, tal, você vai escutar isso, vai escutar aquilo, tá, beleza. Mas você não vai aprender isso aqui com duas conversas. Isso aqui, gente, na minha opinião, tá? Isso aqui é prática. Então, eu comprei. E sempre que eu tenho oportunidade eu testo nos meus colegas da faculdade, testo sempre no meu marido, porque com a prática você consegue realmente usar isso daqui. Por exemplo, lá futuramente, se você for trabalhar numa drogaria, provavelmente você vai fazer serviços farmacêuticos, e a aferição de pressão é um dos serviços farmacêuticos, então é importante você aprender isso aqui. Como eu falei, isso aqui é prática, você não aprende isso aqui com duas conversas, não. Sobre livros. Geralmente, as faculdades, elas têm uma biblioteca, pelo menos todas que eu conheço têm uma biblioteca boa até, então todo livro que você precisar vai ter ali. Dificilmente seu professor vai recomendar algum livro que não tenha na sua faculdade, então eu não acho necessário você comprar. Até hoje eu não precisei comprar algum livro de farmácia. Todos os livros que eu precisei estudar eu acessei na faculdade mesmo, a gente pega emprestado, fica geralmente uma semana ou até duas com a gente quando a gente renova, né? A gente fica ali até umas 2 semanas, então não é tão necessário você gastar com livros. Lá pra frente, depois que você passar pelo ciclo básico, quando você estiver lá pro 5º período mais ou menos, você sentir a necessidade de ter um livro, se você quiser realmente ter um livro com você, aí você já vai ter uma certa maturidade para escolher melhor qual livro que você quer, mas geralmente não é obrigatório comprar livro. E o vídeo foi esse, meus amores. Se você é veterano, deixa aqui nos comentários alguma dica para os calouros, alguma coisa que eu não falei, complementa aqui para quem vai começar. Eu sei que quando a gente está começando a gente tem muita ansiedade, muitas dúvidas, então o seu comentário vai ajudar algum calouro com certeza. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos futuros farmas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.